Glória a Deus. Como é bom, né? Como é bom ouvir louvores ao Senhor, nosso amado Deus, né? Como é bom. Amados irmãos, por uma questão de estratégia, a lição de número 4, ela está aí na sua página 22 e na página 23 em diante. Ela é uma lição que poderia ser ministrada, sim, no próximo domingo, de uma única vez. Mas, orando, buscando a Deus, pela melhor forma de ensinar e ministrar esta lição, veio a meu coração, e eu creio que direcionado pelo Espírito Santo, a viabilidade de dividir esta lição, hoje, quarta-feira, o seu início, e domingo, o seu encerramento. E a lição trata sobre o quê? Bem, vamos juntos. Estudo número 4, assim diz: ano novo, ano de semear. 2023, ano novo, ano de semear. O nosso texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, quando assim diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. E aí a leitura bíblica em classe está em Gálatas, capítulo 6, dos versículos 7 até o versículo 10, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Amados irmãos, aqui nós temos exatamente o estudo número 4, e aqueles que ainda não puderam adquirir sua revista, adquiram, né? Peçam ao pastor Heber. Temos também a revista no formato digital. Você tem acesso a toda a revista, também de uma forma mais simples, se você não gosta muito da revista na forma escrita, tá bom? Tem também no formato digital. E é interessante o fato de que, se a gente parar e pensar, ano de 2023, nós estamos, conforme diz a nossa revista, né, projetando 2023, pensando já em 2023. E a primeira lição nós trabalhamos com a questão relacionada a ano novo, ano de novos projetos. Segunda lição, ano novo, ano de compromisso com a palavra de Deus. Terceira lição, ano novo, ano de compromisso com a oração. Ótimo. Agora vamos pensar sobre a questão de 2023, ano de semear. Como assim 2023, ano de semear? Se você parar e pensar, a palavra de Deus e, obviamente, a lei da semeadura que foi trazida por Jesus Cristo, que ninguém se engane, tudo que a gente planta, a gente colhe. E aí o apóstolo Paulo, ratificando esta mensagem, ele diz: de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. E não adianta sonhar de forma errada, não. Quer colher muito? Planta muito. Quer colher pouco? Planta pouco. Porque de Deus não se zomba. A regra da semeadura, ou o princípio da semeadura, é uma das verdades mais incontestes de todas as Escrituras.
E é uma verdade que transborda as Escrituras, tanto é que qualquer um em sociedade sabe que a vida de hoje é produto exatamente do ontem que eu plantei. E que o meu amanhã nada mais é do que eu colher daquilo que ontem eu semeei. 2022 é ano como todos os outros. Em 2022, eu e você vamos colher aquilo que nós plantamos em 2021, sem nenhuma dúvida, aquilo que já viemos plantando desde 2020. Agora, é um ano estratégico, porque você pode, então, predeterminar aquilo que você quer colher em 2024, plantando em 2023. Já que vai ser inevitável a colheita em 2023 do que plantamos esse ano, do que plantamos no ano passado, nós não precisamos ficar só colhendo e vivendo do que plantamos nos 2 anos, este que estamos, e no ano passado. Nós podemos também pensar já naquilo que queremos colher em 2024, 2025, 2026, e termos na mente de forma inequívoca que nós vamos colher em 2024, 25, 26, o que nós plantarmos em 2023. 2023. Agora é interessante, isso é tão interessante, que aqui na introdução, vamos juntos, abra na página 23. Abra na página 23. Pegue aí sua revista, abra na página 23. Olha que interessante. Deixa eu começar lendo essa lição, lendo a introdução, e aí depois a gente pega a continuidade. Você que não está com a revista, não fique chateado. Ouvindo a leitura, você compreenderá, tá bom? Não se preocupe. Houve uma época em que nenhum de nós tínhamos Bíblia. Você acredita nisso? No início da igreja, Bíblia era tão cara, tão cara, tão cara, que ninguém tinha. Ninguém tinha Bíblia. Os livros eram muito caros. Daí porque quando os apóstolos escreviam, eles diziam, é para ler. E depois que você lê para o povo, envia esta mesma carta para a igreja tal e para a igreja qual. E as cartas que hoje nós temos numa Bíblia Sagrada eram lidas. E por isso que em Apocalipse diz que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. É aquele que guarda a palavra de Deus. Tá bom? Então, se você não tiver hoje a revista, escute, porque o efeito será também tão precioso quanto aquele que com a revista está. Nós colocamos aqui na introdução, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, também colherá. 2023 está chegando, e o que vamos nele plantar? Quais são as sementes que nós utilizaremos? O que esperar colher? E em que medida? Lembre-se, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear também colherá. A lei da semeadura é inevitável. Deus, pessoalmente, está velando pelo seu cumprimento. Veja que o apóstolo Paulo afirma de forma muito simples e direta que esperar colher algo diferente do que se plantou é tentar zombar do Senhor. Já pensou nisso? Deus concedeu ao homem um livre-arbítrio. E podemos escolher, com ampla liberdade, tudo. Entretanto, ceifaremos, nem mais nem menos, mas na justa medida, tudo aquilo que plantarmos. Não se esqueça, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, também ele colherá. E o que plantaremos em 2023? Amados, não há dúvidas nenhuma da veracidade da lei da semeadura.
O grande problema é que a gente tenta se livrar dela. A gente tenta, de alguma forma, escapar daquilo que é a realidade da lei da semeadura. E o estudo de toda esta lição não é para produzir no meu coração e no teu coração a veracidade, a certeza, a irrefutabilidade desta lei. Ela é irrefutável. Ninguém dela escapa. Nós vamos trabalhar hoje e no domingo para tentar livrar o nosso coração de enganos. Como assim de enganos? Existem 5 grandes enganos que podem acometer o meu coração e o teu coração e nos fazer crer que podemos nos livrar da lei da semeadura. E na medida em que nós formos desenvolvendo todo o conteúdo dessa lição, você vai ver que além do Senhor nos livrar dos enganos, o Senhor vai trazendo ao meu coração e ao seu coração certeza inequívoca que tudo aquilo que nós plantarmos, isso nós vamos colher. Primeiro engano está no ponto 2.1 da sua revista, na página 24. O primeiro engano é exatamente o meu coração e o seu coração pensarem da seguinte forma: plantei, mas não vou colher. Plantei, mas não vou colher. Eu tenho capacidade de alguma forma, escapar da lei da semeadura. Júlia, é incrível como é o que mais tem, é o que mais existe. É gente literalmente acreditando que pode plantar e que não vai colher. E 2 são as razões para isso. Você tem aquele indivíduo que é essencialmente, entre aspas, esperto, liso, malandro, poderoso, inteligente, sagaz, e que acredita que, estando acima do bem e do mal, acreditando na sua sagacidade, no seu know-how, no seu poder, em tudo aquilo que ele tem, ele acredita sinceramente que pode escapar da lei da semeadura. Eu fiz questão de destacar este indivíduo e colocar na revista como o esperto. Ele está na sua revista, indicado aí como o esperto. O esperto é aquele que, em razão da sua capacidade, em razão do seu jeito, em razão dos seus trejeitos, em razão, obviamente, da sua esperteza, ele acredita que pode plantar, que vai plantar, e que na hora H ele consegue escapar do colher, da semeadura. O segundo indivíduo que literalmente está aqui no 2.1, plantei, mas não vou colher, ele é o contrário. Ele é o contrário do primeiro indivíduo. Se o primeiro é absolutamente extrovertido, o segundo é introvertido. Se o primeiro é esperto, rápido, inteligente, o segundo não deixa de ser inteligente. Mas ele é tão inteligente, tão inteligente, tão inteligente, que ele é depressivo. Ele é depressivo. Ele é aquele cara que acorda, vê o sol e diz: ai meu Deus, ai que calor. Ou então vê a chuva, ai de novo chovendo. Ele é por natureza para baixo. Acho que você e eu conhecemos tanto o primeiro indivíduo quanto o segundo. E ele diz assim: não, eu vou plantar, vou trabalhar, mas comigo dá tudo errado, nada vai para frente, tudo é difícil.
Você vai ver, eu vou plantar, vai dar uma praga, eu não vou colher nada. Eu não vou colher absolutamente nada. Ele é o contrário do primeiro que diz, plantei, mas não vou colher. Porque o primeiro, terrivelmente, ele crê que literalmente o mal nunca voltará contra ele, que ele é capaz de escapar até dos destinos da lei da semeadura. O segundo, tadinho, é tão depressivo, que ele crê que, mesmo plantando, a vida dele é um azar tão grande que o bem nunca vai chegar a ele. O bem nunca vai alcançá-lo. Pois é, essa noite eu venho não te lembrar de que o Senhor é Senhor e cumpre a sua palavra. Isso você já sabe. Eu venho não te lembrar que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Isso você já sabe. Eu venho trabalhar no meu coração e no seu coração, porque às vezes nós somos esse indivíduo aqui do 2.1. Plantei, mas não vou colher. Ou porque sou esperto demais e a lei da semeadura não me alcança, ou porque sou tão depressivo e tão realista, que com certeza o bem chega para todo mundo, menos para mim, e daí plantei, mas nunca vou colher. Nós temos na Bíblia 2 exemplos de que o primeiro pensamento é incorreto e o segundo, o dobro. O segundo, o dobro. Os dois estão incorretos, porque a semeadura vem e tudo que nós produzimos um dia vem de volta. E aí eu quero trabalhar em primeiro lugar com você, lá no livro de 1 Reis. 1 Reis. Deixa eu te ajudar. Sempre no Velho Testamento nós temos livros. Então é 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, tá bom? E no Novo Testamento nós temos cartas, daí 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, tá bom? Vamos lá. No livro de 1 Reis, estou agora falando com os espertos, aquela galera que acha que está acima do bem e do mal, com aquela galera que acha que pode passar a perna em Deus e o mundo, e nada, absolutamente nada lhe chegará. Muito bem, nós temos um caso muito interessante em 1º livro de Reis, capítulo 21. Capítulo 21. Vou pegar passagens absolutamente conhecidas para ilustrar todos os fatos, e você vai ter a consciência completa de tudo aquilo que temos que passar. Em 1 Reis, capítulo 21, acompanhe a leitura comigo, conta uma história envolvendo o rei de Israel. Nesse momento, Israel e Judá já estão separados. Em Judá, você tem um rei. Em Israel, você tem outro rei. E o rei de Israel é Acabe. Sua esposa, Jezabel. E, obviamente, interessante que quando domingo, pastora Geise trabalhava com o livro de Miqueias, você viu que era uma sociedade completamente perdida em todos os sentidos, e o autor faz questão de dizer, olha, vocês que estão vivendo no momento do reinado de Acabe. Mas o que você poderia esperar de Acabe e Jezabel na frente do povo de Deus? Não podia dar outra coisa a não ser exatamente o livro de Miqueias. Maldade para tudo que é canto, erro para tudo que é canto. E aqui nós temos uma história que envolve os dois grandes líderes de Israel, Acabe e sua linda esposa, Jezabel. Muito bem, Acabe, ele olhava para o campo que estava ao lado do seu reino, uma vinha de um homem chamado Nabote, e ele desejava esta vinha. Ele tinha um desejo muito grande de acrescer aquele pedaço de terra, as suas possessões,
para ele aumentar a horta que ele tinha, né? Nenhum problema até aí. Todos nós olhamos sempre para o vizinho ao lado e desejamos um dia comprar, adquirir, até para aumentar nossas possessões, né? Eu não nego que de vez em quando olho para o lado da minha casa e eu vejo as casas que estão ao lado e eu penso, poxa, eu poderia tentar conversar com a vizinha para adquirir esse lote. Meu lote ia ficar maior, ia ser uma coisa boa. E não há mal nenhum quanto a isso, você desejar ter uma casa um pouco maior, se for possível. Se não for, não tem problema. O problema é que, infelizmente, o texto sagrado diz que Acabe manda um recado para Nabote. E literalmente diz, olha, versículo de número, deixa eu pegar aqui, 2. Acabe tinha dito a Nabote, dá-me a tua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. E em troca eu te darei uma vinha melhor, ou se preferir, lhe pagarei, seja qual for o valor. Até aqui algum erro? Nenhum erro. É um contrato de compra e venda ou um contrato de troca. Ou seja, você me dá a sua vinha, eu te dou uma vinha que eu, rei, tenho melhor. Ou então, me vende sua vinha. E aí a resposta, todos nós já sabemos. Versículo 3, Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Havia um significado muito grande em Israel, na questão relacionada à terra. E a terra era muito preciosa, irmãos. Ela vinha como fruto da conquista do povo de Deus desde Josué. Então, quando Josué conquista o território, e quando Josué divide o território entre as famílias, aquilo ali era para o judeu, e é para o judeu significativamente muito, porque ali é o sinal da bênção de Deus. E daí se passar de pai para filho, de pai para filho. E aí a questão de vender herança era algo muito difícil, porque eu olhava para a minha herança e eu dizia, isso aqui vem desde a época que o Senhor deu aos meus antepassados como fruto da grande promessa que ele fez desde a saída do Egito. E aí Nabote, obviamente, disse, eu não quero vender, Deus me livre, eu não quero vender. E havia ainda a ideia de que aquele território que foi sorteado e dado a cada família, era um sorteio direcionado por Deus. E se direcionado por Deus, o sorteio feito por Josué, então é óbvio que ali estava uma bênção da parte de Deus. Então ninguém queria abrir mão da sua herança. E aí, Acabe ficou chateado. Versículo 4 diz que Acabe foi para sua casa aborrecido, indignado. E aí Jezabel, a esposa que conhece o marido, olha para ele e diz, acompanhe comigo, que foi que aconteceu? E aí ele deita na cama, ele não quer comer, ele está chateado. E aí a sua mulher, lá no versículo 5, diz, vem cá, está aborrecido por quê? Não está comendo por quê? Aí ele explica, que eu queria a vinha aqui do lado, mas o indivíduo não quer vender, não quer fazer negócio, e eu estou aborrecido. Aí Jezabel, que literalmente tomava conta de todos os negócios de Acabe, Acabe era, com todo respeito, pau mandado na mão de Jezabel, me perdoe a expressão, mas ela é didática, e Jezabel disse, não, deixa que eu resolvo, isso é rapidinho. Olha que mulher rápida, estratégica, inteligente, fantástica essa mulher. Vamos lá, versículo de número 7. Disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? É como se ela dissesse, você não é rei não?
Ou seja, tudo aqui não é teu não, você tem o poder de tomar. Mas como você é fraco, eu vou fazer algo interessante. Levante-se e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote, de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, não pediu nem licença, ela mandava, pôs nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas que escreveu, assim dizia: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios, ou seja, mentirosos, sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. E levem para fora, apedrejem até a morte. Olha como é simples. Façam jejuns, façam orações, botem Nabote na frente, vocês são os anciãos, e chamem 2 testemunhas falsas, obviamente tem que pagar para isso, paguem, e digam que Nabote falou impropérios para com Deus e para com o rei. Obviamente a pena é de morte, e apedrejem. Sem nenhum problema, mas sem nenhum problema. Mas pastor, mas é mentira. Mas pastor, isso aqui é de uma maldade enorme. Não tem como estranhar depois da pregação de domingo, né, irmãos? Depois da pregação de domingo, isso aqui é um nada. Isso aqui é até gentileza, né? Depois de tudo que ouvimos domingo, olha como era essa sociedade. Versículo 11. E as autoridades e nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que tinha escrito. Aí decretaram o jejum, botou Nabote para sentar-se num local destacado. Aí 2 homens mentirosos vieram e o acusaram, e simplesmente ele foi apedrejado até a morte. Versículo 14 diz que a informação chega a Jezabel, e versículo 15, vê que mulher fantástica. Ela olha para o marido e diz: levante-se e tome posse da vinha de Nabote, de Jezreel, que te recusou a vender. Ele não está mais vivo, está morto. E aí Acabe, interessante, como um menino que acaba de receber um lindo presente, se levanta todo feliz e vai pegar a vinha. Olha o que era a vida, né? Olha o que era a vida. Gente, não é à toa que Miqueias escreve o que escreveu, né? E que domingo aqui foi muito bem esclarecido. E aí, olha que interessante. Por que essa mulher fez isso? Essa mulher fez isso por uma razão simples. Porque como rainha, ela acreditava pia e totalmente que estava acima do bem e do mal. Que não receberia as consequências de um ato desse. Porque ela acreditava no seu poder de determinar sobre a vida de todos os outros. Literalmente, quem faz isso, em primeiro lugar, não acredita em Deus. Segundo lugar, não acredita na lei da semeadura. Em terceiro lugar, faz até porque crê que o mal nunca lhe chegará. Que terá know-how, terá dinheiro, terá inteligência, terá raciocínio, terá possibilidade de, na hora H em que a colheita vier, ele pode escapar. Jezabel era assim. E Jezabel cria piedosamente, entre aspas, desta forma. Mas Deus é Deus. E Deus olha para Elias e diz: vai até o castelo, porque você vai falar umas coisas horríveis. Interessante, por que não foi com Miqueias? Por que não foi Naum, nem Abacuque, nem outro? Porque tinha que ser Elias. Porque Elias, irmãos, quando chegava perto do castelo de Acabe,
não só Acabe, mas o exército inteiro começava a tremer. Eles tinham medo da figura de Elias. Entendeu como é que é? Eles, mas assim, morriam de medo de Elias. Por isso que quando Eliseu disse, olha, eu quero, ia dar porção dobrada do que tu tens. Aleluia. Ele sabia o que estava pedindo, né? Porque quem estava no poder era alguém absolutamente ímpio, absolutamente ímpio. E aí Elias vai, que maravilha. Versículo 20, Acabe o recebe muito bem. Acabe diz assim, então você me encontrou, meu inimigo. Entendeu? E interessante, Elias entra, fala, diz o que quer, sai, ninguém arrebenta com ele, porque até Acabe morre de medo dele. Elias só foge depois, em razão de Jezabel dizer, já que tu não acaba com ele, sou eu que vou acabar. Amanhã ele vai estar mortinho, como ele fez com meus profetas. Aí Elias some, porque Elias sabe quem é Jezabel, né? Elias conhece quem é Jezabel. Agora, olhe que interessante. Elias vem, e Elias simplesmente fala tudo o que literalmente Acabe diz. E Elias vaticina. Versículo 21. Sendo usado por Deus como boca de Deus, ele diz, vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei a tua família, todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei a tua casa o que fiz com Jeroboão. Aí Acabe começa a tremer. E olhe que interessante. Versículo de número 23. E acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Significativo, né? Ela que acreditava que tudo poderia acontecer, menos a lei da semeadura. Ela que fez o que fez para que um pedaço de terra de Jezreel viesse para o seu marido, ela agora teria a humilhante morte de cães comerem-na em Jezreel. E o que é interessante, irmãos, é que quando você vai para 2 Reis, capítulo 9, se não me falha a memória, tem a descrição da morte desta mulher. Se cumpre toda a palavra de Deus e o marido é morto, Acabe morre, morrem todos os seus filhos, e Jeú, que agora vai reinar no lugar de Acabe, Jeú, e óbvio, né? Deus olha para Jeú, e por intermédio do profeta Eliseu, ele recebe ordem para eliminar Jezabel. Olhe que interessante o texto, irmãos. Acompanhem comigo, por gentileza, a partir do versículo de número 6. Jeú é consagrado e ele agora vai para casa de Acabe tomar posse do palácio. Versículo de número 30. Versículo de número 30.
Não tem como lermos toda a história, contarmos toda a história, mas em casa você pode ler. Ele vem, ele vence, ele mata, ele arrebenta. E aí ele vem, literalmente, para tomar o próprio palácio e assumir todo o governo. E aí, no versículo 30, diz assim: e em seguida Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Dizem que ela era uma mulher bonita. Ela era filho lá dos reis lá de cima, de Tiro e Sidom, e de reis fenícios. E Acabe se casa com ela para proporcionar paz em Israel. Nós veremos isso. E aí ela se pinta, ela arruma o cabelo, ela fica na janela. Talvez, ela já sabia que Acabe morreu, talvez pensando em se tornar uma concubina de Jeú, já que era uma mulher razoavelmente bonita. E aí, versículo de número 31, quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vai, assassino do meu senhor? E ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de você está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Os oficiais não pensaram, né? Mudou o poder, acabou tudo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú a atropelou. Passou por cima. E Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou, depois que ele já estava satisfeito e tomou todo o poder, ordenou: peguem aquela maldita e sepultem-na. Afinal, era ela filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada pelo servo Elias, o tesbita. Num terreno de Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel, e os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco do campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. Olha que interessante. Irmãos, se numa época em que o poder era absoluto, se numa época em que não existiam direitos humanos, se numa época em que ser rei ou rainha, se tinha o controle absoluto de todas as coisas e de todas as situações, inclusive de vida e de morte, Deus não brincou com a lei da semeadura. Deus avisou aquela mulher: assim como foi o destino desse, será o teu destino, e não haverá como escapar dele. E aquela mulher, obviamente, nunca creu, por uma razão simples: ela é esse tipo de pessoa que está aqui na revista. Plantei, mas não vou colher. Por quê? Porque eu sou esperto. Bem e mal não me atinge. Nunca serei atingido. Crê pia e totalmente que o mal não se volta a ele. E aí vá para a página de número 25 da nossa revista. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isto certamente ele o quê? Colherá. Olha o que diz a página 25. Lembremos ao esperto, lá no início, o esperto. Lembremos a Jezabel e seus filhos. A conta, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Você não escapará. Pois desejar ser isento da semeadura é tentar zombar de Deus. Cuidado, Deus é zeloso
no cumprimento de sua palavra. O que eu e você estamos pensando em plantar em 2023? A gente está pensando em destruir quem? Em acabar com a vida de quem? Em arrebentar que pessoa? Em se vingar de quem? Quebrar quem? Destruir o ministério de quem? De Deus não se zomba. Aquilo que a gente planta, aquilo exatamente é que colheremos. Dá uma olhada no teu coração, porque eu estou olhando o meu coração. Dá uma olhada em todos os recantos que existe ódio, rancor, mágoa. E começa a orar para o Senhor retirar isso do meu coração e do teu coração. Porque quem planta o mal, colhe o mal. Quem em 2023 está pensando em, agora eu tenho, e agora eu vou dar o troco, agora eu tenho, e agora eu vou arrebentar, agora eu tenho, e eu vou me vingar. Do Senhor é o juízo e a vingança. Agora eu tenho, e eu posso inclusive escapar. Você não vai escapar. O juízo chega. E ele vem. No momento que a gente menos espera. No momento em que Jezabel e Acabe estão no auge do seu governo e do trono. É que eles caem. Então, cuidado esperto, que diz, plantei, mas não vou colher. Vai colher. Mas eu quero falar com uma segunda pessoa hoje à noite. Quero falar com aquele que diz, plantei, mas como dá tudo errado na minha vida, eu não vou colher. Não vou colher, quer dar tudo errado. Nunca deu certo, agora vai dar certo. Nunca fui para frente, agora eu vou. Ah, não, estou cansado de estudar. Estou cansado de investir. Estou cansado de trabalhar. Estou cansado de fazer. Estou cansado de me dedicar. Nunca vem, nunca acontece, não vai, não adianta, não vai, não adianta. Deixa eu falar com você. Depressivo ou quase depressivo? Ou como você mesmo se intitula, realista. Eu sou realista. Então, deixa eu falar com você, ó realista. Eu não vou ler o texto. Você encontrará em casa, porque é muito fácil. Ele está ou em Mateus, ou em Marcos, ou em Lucas, ou em João. Houve um dia em que exímios pescadores passaram uma noite inteira tentando pescar. E joga a rede para cá, joga a rede para lá, e joga a rede para lá, e joga a rede para cá, e não acharam nada. E o dia amanheceu. Amanhecendo o dia, eles disseram, ó meu amigo, acabou, vamos dormir. Vamos descansar. Deixa para lá, não alcançamos nada. E aí vem o Senhor Jesus. Já era conhecido por esses pescadores. Eles já o tinham acompanhado por um tempo, pararam de acompanhar, voltaram às redes. E ainda não tinham tomado a decisão séria e inequívoca de deixar tudo para segui-lo. E aí, de repente, chega o Senhor Jesus e disse, e aí, como é que foi? Ih, foi feio. Então tá bom, volta. Não, Senhor, a gente está acabado. Não vai dar mais nada. Volta, rapaz. E joga daquele outro lado ali. Aí eles disseram, ó, nós só vamos fazer porque é o Senhor que está dizendo. Porque pela gente, a gente não jogava mais nada. Porque pela gente, a gente já tinha acabado com todo o projeto. Porque pela gente, já é para sair. Porque pela gente, era para descansar. Porque pela gente não ia dar mais nada. Mas como é o Senhor que está dizendo, a gente vai jogar.
jogaram. Mas veio tanto peixe que, segundo a palavra de Deus, quase os barcos vieram a pique, ou seja, quase viraram. Tiveram que pedir ajuda de outros barqueiros ao lado, e a produção, em exatas 1 hora, que era o tempo mensurado para que eles pudessem jogar de novo a rede, que não é assim, joga a rede, aí joga a rede e vai trazendo, não, tem que ir a alto mar, as redes são enormes, né? E é uma média de 1 hora a mais trabalhando. Então, o que acontece? Foi tanto que eles pediram ajuda para os outros, ou seja, comida para eles e comida para todo mundo. E um deles volta gritando e diz, te afasta da gente, que a gente é muito pecador. Te afasta da gente, que a gente é muito pecador. E esse foi Pedro. Querido depressivo, olha que interessante. Você crê que o bem nunca virá, né? Está noites e noites lançando a rede. E se está lançando a rede à noite, é porque de dia já não deu nada. Está na última, não é? Irmãos, ninguém lança a rede para não trazer nada. Se a semeadura não está vindo por meios naturais, ela vem por meios sobrenaturais. Se realmente não tinha peixe, passou a existir, porque o Senhor investe em semeadura. Senhor é Deus que está do seu alto e sublime trono, olhando para a gente e nos vendo trabalhar, e desde o Gênesis Ele nos colocou para trabalhar. Adão não estava no paraíso de mãos e pés à toa. Ele disse, olha, vai lavrar, vai trabalhar e vai cuidar. Isso antes da queda. Depois da queda é que o fruto se tornou muito mais penoso. Deus está do seu alto sublime trono dizendo, não há um que lance rede e ela volte vazia. Não há um que plante e não veja o vicejar de toda aquela semente. Porque Ele é Deus que criou toda a lei da semeadura. Então começa a se animar, por quê? Porque você vai colher. Por mais depressivo que você seja, por mais que você não acredite em você mesmo, por mais que você creia não vai dar certo, vai acontecer, porque isso não depende de você, isso depende do Senhor, e o Senhor já ordenou a bênção, não há como não ocorrer. Menino e menina que está estudando, se matando, se arrebentando, vendo os outros passarem, virar gente, fica olhando para si e dizendo, eu não consigo nunca. Consegue. É porque aquele que está na sua frente e já passou, ele já vem há muito tempo antes. Às vezes a pessoa diz, poxa, mas aquele indivíduo que nunca temeu a Deus, olha onde ele chegou. Sim, a lei da semeadura é para todos. Vai ver o trabalho, vai ver a dureza que ele desempenha. Agora você tem a bênção de Deus. Continua semeando, porque o que vem para você não é só o produto que você plantou, é o produto da graça de Deus e da misericórdia dele, é a bênção com acréscimos. Aleluia. Entenda isso. Então, toma cuidado com 2.1, plantei, mas não vou colher. Quem é que fala isso? O esperto? Ou o depressivo? Na página 25, temos o recado ao depressivo. Lembramos ao depressivo, Deus continua sendo Deus. Não há sombra de variação no Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bota isso na cabeça, escuta.
Só não colhe quem não planta. Vamos de novo? Só não colhe quem não planta. Creia, você colherá. E a razão é simples. Deus sempre cumpre sua palavra. Chegamos ao 2.1. Tenho 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ou seja, existem 5 erros sérios sobre a lei da semeadura e que nós não podemos cometer. Assim, eu te convido a estar conosco domingo de manhã, 9h da manhã, para continuarmos esta maravilhosa lição e para que você entenda que em 2023 vai colher, sim, o que plantou em 2020 e 2021. Mas que se eu e você plantarmos direitinho em 2023, que colheita maravilhosa! Será em 2024, 2025, 2026. Há um texto na palavra do Senhor que diz que a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A cada ano plante, que você vai colher. Plante, que você vai colher. Agora plante no mundo espiritual. Aqui estão os maiores tesouros. Aqui estão as maiores maravilhas. Porque a colheita é a vida eterna. Aleluia. A vida eterna. Então vá planejando 2023. O que plantar? Tá bom? Vá planejando. E cuidando do coração. E não se esqueça que a vida passa como um sopro. E há toda uma vida eterna aguardando a gente. Senhor, muito obrigado por esta palavra que tivemos hoje. Esse momento tão glorioso, tão maravilhoso. No domingo, Senhor, nós continuaremos toda esta lição. Que o teu povo, Senhor, acorde, seja edificado, queira aprender, queira crescer. Nós, Senhor, crendo na tua palavra, estamos semeando e sabendo que vamos colher muito, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Amém e amém. Vamos cantar? Vamos louvar a Deus? Vamos